Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso grupo de compartilhamento. Hoje o nosso terceiro encontro. Temos pensado nesses dias sobre marcas das quais o Senhor já nos disponibilizou para que a nossa caminhada como discípulos do Senhor Jesus e a nossa experiência de igreja seja abençoadora. E você é muito bem-vindo aqui, nesse ambiente em que nas rodas de conversa nós tratamos sobre a nossa vivência, como também das verdades que aqui estão sendo expostas. E nós temos falado aqui de liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, estruturas eficientes, funcionais, cultos que sejam inspiradores, relacionamentos marcados pelo amor. Temos falado aqui sobre espiritualidade contagiante, evangelização voltada para as necessidades e de grupos pequenos de relacionamento. Então é muito bom que você esteja agora conosco, muito bom que você está nesse ambiente, muito bom essa comunhão aqui que por cada um é desfrutada e é muito bom a gente conferir a palavra do Senhor. E hoje eu queria falar de duas marcas que Deus já nos deixou para a gente caminhar em Cristo, crescer como discípulo do Senhor Jesus e para que a gente experimente da ação, do agir de Deus e da graça do Senhor na nossa vivência comunitária. Eu queria separar dois pontos hoje. Queria falar com vocês, em primeiro lugar, sobre liderança capacitadora. Nesses dias, desde março, nós temos refletido aqui sobre o livro de Josué. São cerca de 16 palavras que temos separado para pensar no livro de Josué e na história da conquista de Canaã, fazendo alusão da nossa vivência cristã, do nosso progresso como discípulos do Senhor Jesus. E quando a gente olha para a história de Josué, é imprescindível que a gente se lembre também de Moisés. Josué era aquele auxiliar quando Moisés e o povo de Israel saiu da terra do Egito para peregrinar pelo deserto e ir para uma terra que Deus já havia prometido para Abraão lá atrás. Eles ali iriam se estabelecer. A gente pensa muito nos nossos dias em alcançar patamares maiores, um lugar ao sol. Na nossa cultura é muito comum que a gente fale que o vice-campeão é terra arrasada, é o primeiro dos últimos. Como diz a canção, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. É muito comum as pessoas então almejarem os lugares de destaque. Só que na caminhada com Cristo, o Senhor Jesus disse que maior no reino é quem serve. E o Josué, que se tornou um grande líder para o povo de Israel na conquista de Canaã e na distribuição das terras, ele foi servo durante 40 anos, pelo menos, foi servo de Moisés. Por exemplo, numa certa feita, houve uma peleja entre os amalequitas e o povo hebreu. Moisés foi para o alto do monte orar com Arão e Ur. Josué foi com o exército de Israel para o vale, para a batalha. E aí alguém pensa, o Moisés está no meio bom, só quer saber de orar, né? Ficar de boa lá no monte, levantar a mão. A batalha de Moisés também era espiritual, né? E o Josué é que vai para o serviço pesado, para o serviço sujo. Mas a gente também se lembra daquele ditado, quem não se assenta para aprender não tem autonomia de se levantar para ensinar. E o processo nosso de cristão, ele passa pelo discipulado, pelo aprendizado. Moisés, então, liderou o povo de Israel durante 40 anos. Naqueles 40 anos, Josué o servia. Quando os espias foram olhar a terra e voltaram 10 desanimados, 2 deles disseram, a terra é boa, Deus nos prometeu, a gente vai conquistar. Caleb e Josué. É muito comum nas minhas aulas lá na escola, alguns alunos chegarem reclamando, falando que as coisas são difíceis, que não deu tempo para estudar. Aí eu falo, para de murmurar. Murmurador não entra na terra prometida. Murmurador morre no deserto. Pois bem, o Josué
serviu. E por isso, com autenticidade, ele foi levantado pelo Senhor para liderar o povo na conquista da terra prometida. Nessa terra, anos à frente, uma virgem deu à luz a um menino. E esse menino, chamado Jesus, é o Cristo. O Senhor Jesus nasceu, viveu, caminhou especialmente por 3 anos com 12 discípulos, os ensinou sobre todas as coisas, os treinou de tal maneira que chegou a um ponto que ele disse assim: agora vocês vão de 2 em 2, preguem nas aldeias. Eles voltaram alegres porque fizeram maravilhas. E aí a gente se lembra que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os seus. E Mateus 28 traz na sua narrativa, nos versos 18 e 19, aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Russell Shedd, que foi um grande teólogo piedoso, ele diz que uma igreja que tem mentores e discipuladores como Jesus terá cristãos aprendizes. Não se limitará à doutrina da igreja, equipará pessoas que iniciam e lideram ministérios com sabedoria e gratidão. Aparecerão pessoas com dons concedidos pelo Espírito. Essa igreja deverá crescer, a não ser que haja divisão com politicagem e rivalidade. E é nesse sentido aqui que eu quero pensar com você sobre a importância de nós estarmos prontos a aprender, a observar qual é a nossa vocação, qual é o seu chamado, por exemplo. Você tem a disponibilidade de aprender com um líder de ministério no qual você faz parte? Você não tem se contentado com a mesma maneira que você tem servido? Você tem procurado fazer com excelência e colocado os olhos em quem está caminhando um pouquinho mais à frente? Isso faz toda a diferença. Jesus, ressurreto dos mortos, apareceu para os seus discípulos e disse isso: olha, vocês devem ir, vão pregar o Evangelho e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos e ensinem-os. A experiência cristã é uma experiência de aprendizado. O bastão tem que ser passado e a igreja não pertence a um homem. Isso é importante, que a gente se lembra que, por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu em 1923 com a Aimee Semple McPherson, antes com uma mensagem que ela já vinha pregando. A Igreja do Evangelho Quadrangular chegou aqui no Brasil em 1951 com o missionário Harold Williams e a sua esposa. Muitos homens passaram por essa história e nós também um dia passaremos. E aí se faz importante a gente passar o bastão. A igreja não pertence a homens, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Mas e quando essa nossa geração passar, a próxima geração vai ficar desesperada e não vai dar conta do recado? Ela tem que dar conta do recado, cheia do Espírito Santo e treinada por nós. E ao mesmo tempo, nós precisamos aprender, reaprender e crescer e desenvolver a nossa vocação no Senhor de maneira digna de um chamado por Deus. É a semelhança daquela história do voo dos gansos. Você já olhou para o céu e viu em algum lugar o voo dos gansos? É num formato de V. O ganso que está à frente toma o vento na cara, mas ele dita o ritmo. Mas de tempo em tempo, o que está na frente vai para a ponta, vai para trás. E assim ele vai descansando e um outro vai ditando o ritmo. É assim e tem que ser assim na obra do Senhor. Ninguém é eterno. Todos nós desenvolvemos e somos responsáveis de forma concomitante pela obra de Deus. Mas o bastão, uma hora, precisa ser passado. E se ele vai ser passado, a liderança precisa ser capacitadora. E quando a gente fala de sermos igreja, é imprescindível que a gente se lembre dos nossos cultos.
O culto é uma espécie de um cartão de visita da igreja. Olha, gostei do culto, vou voltar. Os cultos precisam ser inspiradores. Quando a gente pensa em culto, a gente pensa nas reuniões, no templo, na igreja. Mas o culto tem pelo menos 3 dimensões. A dimensão pública, que é o nosso ajuntamento, mas tem a questão particular, que é a vida no culto, o culto na nossa vida, e o culto em casa. Essas 3 dimensões fazem toda a diferença em nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, e aquela igreja era rica em dons, mas cheia de confusão. No capítulo de número 14, no verso 26, ele diz assim: quando vos reunis, cada um de vós tenha um hino, uma palavra de instrução, uma revelação, e ele vai falar de dons de línguas e interpretação nessa particularidade aqui, visando a edificação. 3 elementos importantíssimos nos nossos cultos para que eles sejam inspiradores e deem tanto a nós quanto aos nossos visitantes e convidados aquele gostinho de quero mais. Primeiro, tenham hinos. E os nossos louvores entoados, sempre cristocêntricos, sempre apontando para a mensagem. Tenham palavra, o foco do culto não é o pastor, não é o irmão que está servindo, nós estamos envolvidos nisso, mas o nosso foco é Jesus. Constantemente nós falamos para o pessoal que desenvolve as artes, quando vocês forem fazer as artes lá do telão, não coloquem a foto do pastor ou de qualquer outro irmão, porque o culto não é ao pastor. A placa da igreja não tem que ter a foto do pastor lá ou de qualquer outro irmão. O foco do nosso culto público é o Senhor Jesus. A centralidade é o Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença na nossa vivência. É preciso, e aí ele vai dizer no verso 40, façam tudo com ordem e façam tudo com decência. Faça tudo com ordem e decência. Agora o culto individual. A samaritana ouviu de Jesus, nem nesse templo, nem no Monte Gerizim. Mas importa que quem adore, adore em espírito e em verdade. Tem gente que é possível que saia chateado da igreja. Não tem vida nessa igreja, eu vou para outra. Muitas vezes a gente quer vida no culto, mas a pergunta que se faz, a gente tem culto na vida? É preciso cultuar o Senhor de forma constante, fazer da nossa vida um culto a Deus. E sobre o culto familiar, Deuteronômio, no capítulo de número 6, eu quero encerrar esse período aqui. Deuteronômio, capítulo de número 6, no verso 7, diz assim: ensinarás a teus filhos, falarás a eles sentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, também amarrarás como um sinal na mão, como faixa na testa, e escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Está se falando da lei. Ensine para suas crianças, inculquem os seus filhos, compartilhe. O culto também se faz em casa. Às vezes tem gente que espera que as nossas crianças aprendam do Senhor na sala do ministério infantil, mas elas aprendem com um exemplo. O exemplo arrasta. Não vale a pena a oração antes da refeição, quando se vai dormir, o devocional em família. E isso vai fazer da gente, na gente, uma presença tão poderosa que quando a gente se ajuntar, vai ser só, como diz Wesley, glória. Vai ser glória, glória do Senhor. Então eu quero fazer 3 perguntas para a gente ter esse momento da roda de conversa agora. 3 perguntas. E veja só, primeira delas, para a gente jogar nossas questões aí. Você tem reconhecido os dons que Deus tem te dado? E você tem aprimorado os dons acompanhando um líder no ministério? Ou até mesmo se disponibilizando para liderar o ministério? Segunda pergunta, o que nós devemos fazer para que os nossos cultos na igreja, no prédio da igreja, sejam mais atraentes a cada pessoa que chega? E terceira pergunta, como fazer da nossa vida um culto contínuo a Deus? Fica essas 3 questões aqui para a nossa roda de conversa. Posteriormente aí você vai receber o link, vai escrever suas respostas, vai partilhar na sequência e depois a gente vai para a nossa janela 5x14. Esse nosso momento de dupla ou no máximo um trio de pessoas se disponibilizando
a orarem umas com as outras por 5 minutos em 14 dias, falando das suas vivências, sonhos, desejos, anseios, lutas e dificuldades e se comprometendo a orarem um pelo outro no decorrer dessas próximas 2 semanas. Agora é com vocês. Um forte abraço, um beijo no coração e tchau!